Evangelizar é preciso, quer dizer, é exato. Porque o evangelho não é uma mensagem vaga. É uma mensagem precisa, sintonia fina. Não é um caminho largo, em que você pode sair um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. Quando Jesus fala que ele é uma porta estreita e o caminho apertado, é porque se você sair um pouquinho, você está fora. Evangelizar é preciso, quer dizer, é exato, porque o evangelho não é uma mensagem vaga, cheia de variações, que deve ser conformado ao tempo, ao local, à pessoa que evangeliza, ou aquela pessoa que é evangelizada. A gente não adequa ao evangelho, porque nós estamos no século 21. Ah não, agora as pessoas são pop, então nós precisamos mudar o evangelho. Agora as pessoas estão muito sensíveis, nós precisamos mudar o evangelho. Ah, nós vamos pregar para as mulheres, então o evangelho precisa ser diferente. Ah, nós vamos pregar para os homens, o evangelho precisa ser diferente. Ah, a pessoa é muito simples, nós vamos pregar um evangelho diferente. Ah, a pessoa é muito culta, nós vamos pregar o evangelho. Não, o evangelho é sempre o mesmo. Nós podemos ter uma forma diferente de apresentar o evangelho, mas a mensagem vai ser sempre a mesma. Olha, Jesus, quando ia apresentar o evangelho, para os fariseus, ele apresentava de uma forma, o mesmo evangelho. Mas para os fariseus, ele apresentava de uma maneira. Para os pecadores, de outra. Paulo, quando ele estava discutindo com os sábios, ele apresentava o evangelho de uma maneira. Quando era para os simples, de outra maneira. Mas o mesmo evangelho, a mesma mensagem. Ele não mudava de acordo com a ocasião. Então o evangelho é preciso. Ele é exato, ele é uma mensagem, é o evangelho, não um evangelho. Essa semana eu vi numa rede social aí, esse plano da salvação, quer dizer, o evangelho, o que a pessoa entende que é o evangelho. Começa assim, Deus me ama. Depois, eu pequei. Depois, Jesus morreu por mim. Depois, eu o recebo. E depois, estou salvo. 1 mais 1 mais 1 é 3. Mais 1, 4. E mais 1, 5. Pronto. Vida que segue. Vamos para o McDonald's. Ridículo. Quem aqui é evangélico dos anos 80, vai lembrar desse livretinho que tem aí, 4 leis espirituais. Então, o livretinho é a capa, estava assim, você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Então era assim. Primeira lei, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É assim que você abordava as pessoas. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Daí você pega uma pessoa apressada e fala, legal. Você já me falou tudo o que eu precisava, então já vou embora. Não. Se Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida, por que eu preciso ouvir o resto? Você já contou o final da história? Eu não preciso ouvir o resto, eu estou com pressa. Eu tenho minha vida para... A minha vida é maravilhosa demais para perder tempo para ouvir o seu discurso. E daí você confirmou para mim que Deus tem um plano maravilhoso para mim, e eu só vou tocar isso lá em frente. Segunda lei. O homem é pecador, está separado de Deus, por isso não pode conhecer, nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Se Deus tem um plano para a minha vida, o que tem a ver eu vou impedir Deus de realizar esse plano da minha vida? Terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Peraí, você me falou que Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida, por que você está colocando aqui uma outra situação aqui? A coisa não está batendo muito, né? Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. E na quarta, precisamos receber a Jesus Cristo
como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Então, o mendigo convida o rei para ir na casa dele. Percebe? Então, não é o rei que convida o mendigo para ir na sua casa. É o mendigo que convida o rei para ir na casa do rei. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Quer dizer, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas não vale nada se você não se mexer. Você pode atrapalhar tudo isso daí. De onde que tiraram isso? Isso aqui foi, assim, um sucesso. Teve gente que fez curso e achava que estava fazendo, assim, um trabalho maravilhoso de evangelismo. Sendo enganado, enganando. Aonde que está isso nas Escrituras? Da onde que a pessoa tirou isso? Pegando textos isolados, interpretando o evangelho conforme quer, para atender a esta geração hedonista. Entende? Então, essa geração é hedonista. Essa geração é uma geração que só pensa em si. Que eles acham que ele é o centro do mundo. Então, a gente precisa adequar o evangelho para essa geração que é hedonista. Então, a gente precisa começar a falar do evangelho para essa geração que se acha, entre aspas, vamos usar esse termo que todo mundo sabe o que significa. Vamos, então, começar o evangelho dizendo que Deus a ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Só assim vai funcionar. Senão, eles não vão dar atenção ao evangelho. Percebe? Então, ao invés de você apresentar o evangelho da maneira adequada, você perverte o evangelho para que a pessoa possa receber o evangelho. Na igreja de Gálatas estava acontecendo uma coisa parecida. Eles estavam pervertendo o evangelho lá também. De uma outra maneira, mas o evangelho estava sendo pervertido lá também. E Paulo fala assim, Gálatas 1, de 6 a 9, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não um evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo. Por que o evangelho de Cristo? Porque só tem um. Jesus não fala que eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que Paulo está falando de pessoas que pregam esse tipo de evangelho aqui? Que vai além ou fica aquém do evangelho apresentado nas Escrituras? Que significa essa palavra anátema? Seja maldito, seja amaldiçoado. E a gente fica fazendo média com essas pessoas. Ele é sincero,